Tudo bem com vocês? Tudo certo? A maioria já pegou a prova, né? Já sabe sua nota, todo mundo feliz. Vai chegar a terceira avaliação, vai tirar uma nota maior, né? É isso mesmo. Ok, então na aula passada a gente começou a falar finalmente do teorema fundamental do cálculo. Aí você começou a perceber que se uma função ela é contínua em um intervalo fechado, aí você está integrando justamente nesse intervalo onde ela é contínua, então em vez de você fazer aquela soma de Riemann, depois fazer aquele limite, ter todo aquele trabalho lá que a gente fazia em aulas passadas, o que você faz agora? Você só calcula a primitiva daquela função, pega a primitiva, joga x igual a b, né, e subtrai da primitiva para x igual a a. Então é basicamente isso. Esse teorema também é fundamental porque ele relaciona o cálculo diferencial com o cálculo integral. Então é aí que está a importância dele, né? Então agora você não precisa mais ter todo um trabalho para calcular integrais, porque você percebe que no cálculo de uma integral existe uma relação muito forte com o cálculo de uma derivada, no caso da primitiva daquela função. Aí a gente terminou falando na aula passada sobre área entre curvas. Então você quer achar a área de uma curva. Calcular a integral definida, muitas vezes, equivale a calcular a integral abaixo de uma curva. Nem sempre é assim, né? Às vezes, você calcular uma integral definida não quer dizer que você vai achar realmente aquela área. Mas, em muitos casos, é assim. Então, a gente estava estudando a área quando você tem duas curvas. Eu quero calcular a área entre elas. O que você faz? Você faz a integral da função que está em cima menos a de baixo. A integral de f de x menos g de x, de a até b, que você obtém aí a área que você quer. Tá? Então, hoje a gente vai começar resolvendo mais uns exercícios dessa parte. Então, eu separei aqui esse daqui, para a gente fazer. Para a gente começar a aula de hoje, né? Então, diz assim, calcule a área da região limitada pelo gráfico de x ao cubo, a área pelo eixo x e as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Aí, você pode pensar assim logo, olha. Você pode pensar, ele quer a área da função x ao cubo de menos 1 a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular logo a integral. Você pode pensar assim, né? Então, mais que você vai estar lá na sua prova, aí você não quer perder tempo, você quer fazer o mais rápido possível. Aí, o que você vai fazer direto? Ah, ele quer isso daqui. Então, eu vou logo fazer isso daí. Aí, isso aqui, essa função ela é contínua nesse intervalo fechado, então, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, eu calculo a primitiva dela, que é x à quarta sobre 4, só que agora eu vou aplicar no intervalo de menos 1 a 1. Isso aqui vai ser igual, você substitui x por 1, vai ficar 1 sobre 4, menos, você substitui x por menos 1, só que é menos 1 à quarta, né? Então vai ficar 1 positivo, então vai ficar 1 quarto menos 1 quarto, que vai dar 0. Vai ser pronto, pula para a próxima questão. Claro que não, né? Por quê? No comando da questão, eu não pedia calcule a integral definida. Eu pedia calcule a área daquela região. A área deu 0? Não era para dar 0, né? É porque você tem que perceber que para uma função x ao cubo, nesse intervalo aqui, ela assume valores negativos e positivos, né? Se você fosse analisar o gráfico dela, como é que ia ser? Você já está cansado de saber como é o gráfico dessa função, né? X ao cubo. Então, o gráfico dela é mais ou menos uma coisa assim, ó. Aí você limita aqui, digamos que aqui é 1, então aqui é menos 1. Tá, então, mais ou menos, ó, a área que você quer será dessa região aqui. Ó. Olha, só de olhar isso daqui, apesar de que o gráfico não está perfeito, mas você percebe que a área não é 0. Que você quer achar, não é verdade? A área não é 0, tem uma área aqui. Né? Então, o que eu pedi na questão? Eu pedi calcule a área dessa região aqui. Então, se você fosse fazer direto isso daqui, você não ia achar a área, porque deu 0. Por quê? Essa área aqui é igual a essa área daqui. Então, se você fosse fazer essa integral direto aqui, isso ia subtrair com isso, aí por isso que deu 0. Né? Mas você quer a área toda. Então, o que você pode fazer? Você tem duas formas de fazer essa questão. Ou você divide essa integral aqui de menos 1 até 0 e de 0 até 1, só que a integral de menos 1 até 0 vai dar negativa. Você vai ter que colocar o sinal negativo para ficar positivo. Né? E soma com a área de 0 até 1. Ou então, isso aqui é uma função ímpar. Tá? Isso aqui é uma função ímpar. Se você quer a área da região, olha lá, se você quer a área da região e você sabe que essa área aqui é igual a essa, então o que você pode fazer? Você pode calcular a integral de 0 até 1 e fazer o quê? Multiplicar por 2. Seria o jeito mais fácil de fazer. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha,
tá errada essa integral aqui? Não. Essa integral aqui realmente dá zero. Só que como eu falei, nem sempre a integral definida vai te dar a área que tu quer, né? A não ser que a função seja totalmente não negativa, né, nesse intervalo. Aí sim, aí vai te dar a área que tu quer. Mas quando a função assume intervalos, valores positivos e negativos, para o mesmo intervalo fechado, então essa integral não vai te dar a tua área, porque a parte negativa vai subtrair a parte positiva. Aí você tem que tomar cuidado, porque se no problema eu peço a área, aí você vai ter que ver onde é negativo e onde é positivo. Onde é negativo, você vai ter que trocar o sinal para positivo. Tá? Ok, então vamos lá. Então eu quero a área. Então a área, para esse caso aqui, vai ser 2 vezes a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Agora ficou fácil, porque você vai ficar assim, ó, 2 vezes, a primitiva disso daqui é x à quarta sobre 4, eu estou integrando de 0 a 1. Aqui, você já pode cortar direto, mesmo que você não tenha substituindo ainda, tá? Você só não poderia cortar se fosse um x aqui, aí não, porque esse x aqui você ainda ia substituir. Tá? Agora, quando tem um número aqui, ó, aqui eu tenho uma constante, aqui tem uma constante, você pode cortar logo. Então, eu corto esse com esse, aqui vai dar 2. Aí, isso daqui vai ser igual. X à quarta você substitui por 1, vai ficar 1 sobre 2, menos x à quarta você substitui por 0, que vai dar 0, né? Então, tá aqui, ó. Você tem 1 sobre 2, meio unidade de área. Né? Eu coloco unidade de área porque pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, depende do que você está trabalhando. Ok? Você também podia multiplicar depois, que aqui ia ficar 2 vezes 1/4. Aí você ia cortar e ficar 1 sobre 2 também. Então, deu para entender, gente? Então, você tem que estar ligado no comando da questão. Porque se eu pedir calcule a integral, aí tudo bem, você calcula a integral como você sabe calcular. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Agora, se eu pedir calcule a área, aí você tem que tomar esse cuidado para ver se essa função ela assume valores negativos em alguma parte desse intervalo aí. Tá bom? Enfim, essa questão ela é fácil, desde que você se atente para esse detalhe, né? Agora, bora ver outra aqui. Ó, tá aqui o gráfico dela, né? Como desenhei para vocês. A área dessa região aqui eu já sei que é meio. Agora vamos lá. Encontre a área da região limitada pelas curvas y é igual a x² e y é igual a menos x² mais 4x. Então, olha lá. Eu tenho essas duas curvas aí agora. Aí, eu tenho que saber qual é a curva que está mais acima da outra. E qual é a região que é limitada pelas duas funções. Então, vamos lá. Eu vou escrever essa função assim, ó. Eu vou escrever assim, x, aí vezes, menos x mais 4. Só para a gente ser mais rápido aqui, tá? Então, olha só, eu vou desenhar essas duas funções, os gráficos dessas duas. Aqui é x², todo mundo sabe como é x², é uma parábola que só encosta no zero, na origem. Então, vai ser assim, ó. Essa daqui é uma parábola com cavidade para cima, que só encosta em zero. Então, é uma coisa assim, mais ou menos. Tá? E essa aqui, ó, essa daqui tem concavidade para baixo, tá? Porque aqui o A é negativo. E quais são as raízes dela, ó? 0 e 4. Então, essa parábola aqui, ela corta o eixo x no ponto 0 e no ponto 4. Sei lá, digamos que o ponto 4 é por aqui. E ela é uma parábola com cavidade para baixo. Então, ela seria mais ou menos isso daqui. Não sei se está perfeito aqui, mas enfim, seria mais ou menos isso, né? Então, você tem que olhar qual é a região que está entre elas. No caso, seria esta região aqui, ó. Então, a área que você quer achar é esse pedaço aqui. Ok? Então, você percebe que nesse pedaço aqui, qual é a função que está mais em cima? É essa daqui. Então, você vai fazer essa função menos essa função. Então, a primeira coisa é saber qual é a função que está mais acima. Né? Nesse caso, essa daqui. Então, você vai fazer uma integral dessa menos essa. Ok, mas é uma integral definida, né? Então, ó, essa região aqui, em x, você vai integrar de onde até onde? Por exemplo, aqui fica fácil perceber que ela se encontra na origem, no zero. Então, você sabe, ó, que você vai integrar de 0 até onde? Até 4? Não. Porque ó, a sua figura só vai até aqui, esse ponto bem aqui, que eu não sei qual é. É aí que está o desafio.
Então, essa questão aqui, além de você ter que saber qual é a função que está mais acima, você tem que saber qual é o ponto em que elas se encontram, né? Na verdade, são dois pontos, né? Só que só olhando o gráfico, você já sabe que é o zero. Agora, a questão é, como é que eu vou saber qual é esse ponto aqui? Ora, nesse ponto, que é o ponto de interseção dos gráficos, o que acontece nesses pontos? A imagem dos gráficos é a mesma, para o mesmo x. Por exemplo, para x igual a zero, a imagem dos dois aqui é zero. Para x igual a um valor que eu não sei qual é, a imagem deles também é a mesma. Então, se eu quero saber os pontos de interseção entre dois gráficos, o que eu faço? Eu vou igualar. Então, eu vou igualar esse com esse para saber os pontos de interseção. Tá? Então, eu vou escrever assim. Eu quero achar aqui os pontos de interseção. Aí o que eu vou igualar, então, esse com esse, né? Então, vai ficar x² é igual a menos x² mais 4x. Passa todo mundo para um lado, vai ficar 2x² menos 4x, que é igual a zero. Aí eu vou colocar o 2x em evidência. Quando eu coloco 2x em evidência, aqui vai ficar x menos 2. Opa! Então, ó, você encontra dois pontos em que eles se encontram, em que há interseção. O primeiro é quando esse aqui é igual a zero, no caso, x igual a zero, né? Então, uma raiz aqui é para x igual a zero, e a outra raiz é quando esse aqui é igual a zero, ou seja, x igual a 2. Então, ó, na verdade, os teus gráficos se encontram em x igual a 0, x igual a 2. Tá? Ó, tá até um pouquinho errado o meu desenho, porque se ele se encontra em x igual a 2, era para ele se encontrar bem aqui. Tá? Mas, enfim, daqui a pouco eu mostro o desenho correto. Mas, enfim, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como eram os gráficos, né? Aí tá, agora que você já sabe que ele se encontra em x igual a 0 e x igual a 2, agora você já tem tudo que você precisa para calcular a área entre essas curvas. Por quê? Você já sabe qual é a função que está mais acima da outra e você já sabe o seu intervalo de integração. Agora não falta mais nada. Agora você só vai aplicar a sua integral, né? Então, eu vou colocar assim. Cálculo da área. Então, ó, a área da sua figura, ela vai ser a integral de 0 até 2 da função que está mais acima, que é a função, vou colocar um colchete aqui, que é a função menos x² mais 4x, menos a sua função que está abaixo, que é a função x². Tá? Então, você vai ter uma integral assim. Essa aqui é a função que está acima, menos a função que está abaixo. E o intervalo de integração. Agora é só integrar. Então, isso daqui vai ser, ó, a integral de 0 a 2, menos x² com menos x² vai ficar menos 2x² mais 4x dx. E agora eu vou calcular a primitiva desse pessoal aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a primitiva de menos 2x², menos 2 é uma constante. Vou conservar ela, vai ficar menos 2 aqui. Primitiva de x², x³ sobre 3. Então, aqui vai ficar x³ sobre 3. Mais 4, vou conservar o 4 aqui. A primitiva de x, x² sobre 2. x² sobre 2. Isso aqui, ó, eu estou integrando de 0 até 2. Eu não sei se vocês perceberam, eu também não comentei, mas essas integrais aqui, ela não aparece aquela constante lá de integração. Lembra? Quando você calculava a primitiva, sempre aparecia uma constante de integração. Mas é porque isso aqui é uma integral definida. Quando você abre o teorema fundamental do cálculo, não precisa daquela constante. Porque aqui você tem um valor fixo, você não tem uma família de soluções. Não, a sua solução é só uma. É o número que vai aparecer aqui. Tá? Mas essa constante vai aparecer depois, quando a gente falar de integral indefinida. Mas por enquanto é isso aqui mesmo. Tá? Então, ó, você está integrando de 0 até 2. Então, agora você vai substituir onde tem x por 2 e subtrair de onde tem x, você vai substituir por 0. Tá? Então, quando x é 2, aqui vai ficar, ó, menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, mais, aqui eu já vou logo cortar, né? Cortar esse 2 daqui com esse 4, que vai ficar 2. Então, vai ficar mais 2 vezes 2 ao quadrado. Aí, ó, eu teria que subtrair desse valor quando x é 0. Só que quando x é 0, isso aqui tudo é 0, tá? Então, menos 0.
Eu vou colocar um zero bem aqui. Que é quando eu substituo nesse aqui o x pelo zero. Aí tá. Aqui vai ficar menos 16 sobre 3 e aqui vai ficar mais 8. Aí eu já vou colocar o 3 em evidência. Ó. O 3 vai ficar em evidência. Aqui eu tenho menos 16 e aqui eu tenho 8. Só que aqui vai ficar 8. 3 dividido por 1 é 3. Vezes 8 vai ficar mais 24. Então a resposta disso daqui vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo. 24 menos 16, você vai ter 8 terços unidade de área. Tá? Ou seja, a área da sua região ali é 8 terços. Aí pode ser metro quadrado, milímetro quadrado, depende do que você está trabalhando. Tá? Mas enfim, uma questão dessa, né, você tem dois desafios. O primeiro é saber qual a função que está acima da outra. E o segundo é achar o intervalo de integração. Você sabendo essas informações, você calcula a integral, você vai ter a área que você quer. Deu para entender? Tá bom. Próximo exemplo, então. Ó, tá aqui a região, né? Tá aqui, olha, ela se encontra no ponto 0 e no ponto 2. Então, esse aqui é o desenho já correto, né? A gente calculou a área dessa região aqui que está em amarelo. Próxima. Encontre a área da região limitada pelas curvas seno e cosseno no intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Então, olha só. Você tem a função seno e a função cosseno. Bora ver como é a região limitada pelas essas duas curvas, né? Seno e cosseno. Então, ó, você tem aqui a primeira é o seno e a segunda é o cosseno, que eu vou chamar de y1, aqui eu vou chamar de y2. Quando você, lógico, o primeiro desafio é saber qual é a função que está mais acima da outra. O meu intervalo de 0 a π sobre 2, tá? Que ele deu aqui. Escreve aqui. X pertence a 0 a π sobre 2. Ó, então, nessa questão, você não precisa se preocupar com o seu limite de integração. Porque ele já te diz, olha, ache a área da região limitada por essas funções para esse intervalo aqui. Ele já te dá o intervalo. Então, você não precisa se preocupar. Você já sabe que a sua integral vai ser de 0 a π sobre 2. Agora, resta saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. Agora, eu vou fazer o gráfico delas, né? O gráfico de uma função seno e cosseno, todo mundo já conhece também. O gráfico da função seno é esse daqui, né? O gráfico da função cosseno começa aqui em cima. Tem que fazer igualzinho como está aqui. Assim. Pronto. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu x igual a 0. Lembrando, eu não preciso desenhar o gráfico todo. Era só para desenhar de 0 até π sobre 2. Tá? Aí, ó, esse ponto aqui, que é o ponto em que o seno ele é 0, qual é esse ponto aqui? Qual é esse ângulo? Ó? Não sei se atrapalhou desenhar os dois aqui ao mesmo tempo, mas olha pelo menos só para o gráfico da função seno. Olha só para o seno. Aqui, quando x igual a 0, o ângulo é 0, ele é 1. A do cosseno, desculpa. A do cosseno. E quando ele passa bem aqui, é quando o cosseno é 0. Mas o cosseno é 0 em que ângulo? π sobre 2. Isso. E a minha função seno, quando o ângulo é 0, ela é 0. E quando o ângulo é π sobre 2, o seno vale quanto? Vale 1, que está aqui em cima, né? Ou seja, olha só, de 0 até π sobre 2, os meus gráficos são esses bem aqui. Então, qual é a região que está limitada entre eles? Eu tenho essa região bem aqui, ó, esse pedaço aqui, e eu tenho esse pedaço aqui, ó. Tá? Aí aqui é o resto da figura, né? Mas ele só pediu para esse intervalo aqui. Então, essa daqui é a função cosseno, que faz isso daqui. Essa daqui é a minha função seno. Okay? Claro que se eu fosse continuar, eu ia vir aqui para π. Em π, a minha função seno volta a ser 0 e a minha função cosseno é menos 1. Aí, bem aqui, eu tenho 3π sobre 2, onde a minha função cosseno é 0, a minha função seno é menos 1. E aqui eu teria 2π, onde a minha função cosseno é 1, de novo, e a minha função seno é 0. Tá? Só que tá, aqui não interessa porque ele só pediu nesse meu intervalo bem aqui, de 0 até π sobre 2.
Então, o que eu quero saber é essa região e essa região aqui. Só que perceba que aconteceu uma coisa, né? De 0 até esse ponto aqui, que eu não sei qual é, por enquanto, né? De 0 até esse ponto aqui, qual é a função que está em cima? É a função cosseno. Agora, a partir desse ponto aqui, até chegar em π sobre 2, qual é a função que passa a ficar em cima? É a função seno. Tá? Então, você tem um ponto aqui que você não sabe qual é, vou chamar, sei lá, de um θ aqui. Aí, quando você for integrar de 0 até θ, você vai fazer a função cosseno menos a função seno, porque a cosseno está em cima. E quando você integrar de θ até π sobre 2, você vai fazer a função seno menos a cosseno, porque a função seno está em cima. Está dando para entender? Ok, agora a pergunta é, qual é esse θ aqui? Olha, esse θ aqui é o ponto de interseção entre seno e cosseno, que é onde a imagem do seno e do cosseno é a mesma. Agora, pensa só, qual é o ângulo que está no primeiro quadrante, né, onde o seno e o cosseno é o mesmo valor? Se for em grau, vocês sabem, né? 45 graus. Ok, isso aqui é radiano. Π sobre 4, isso aí. Então, esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo π sobre 4, que é o 45 graus. Né? Porque eu sei que para π sobre 4, seno e cosseno assumem o mesmo valor, que é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, pronto. Eu já achei o ponto onde eles se encontram, onde muda aqui a posição deles. Então, se eu quero essa área aqui, ó, olha o que eu vou fazer. A área dessa região vai ser uma integral de 0 até π sobre 4, que é esse primeiro pedaço aqui. Nesse primeiro pedaço, a função que está em cima é a função cosseno. Então, para essa integral aqui, vai ficar cosseno menos a função seno, dx. Só que essa integral aqui vai te dar a área daqui. Falta eu somar com a área daqui. Então, eu vou somar essa integral com uma integral de π sobre 4 até π sobre 2. E nessa região aqui, ó, a função que está em cima agora é a função seno. Então, vai ficar seno menos cosseno. Então, vai ficar seno menos cosseno. Então, pronto. O maior desafio era esse. Era encontrar qual função que está em cima, qual função que está embaixo, para poder você achar essa integral aqui que vai te dar a área da região que você quer. Uma vez que você já consegue formar aqui a integral que vai te dar a área, agora é só calcular a integral, usando o teorema fundamental. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser... Vou calcular essa integral aqui primeiro. Então, vai ficar a integral do cosseno. Qual é a primitiva do cosseno? É seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno de x. Aqui, ó. Qual é a primitiva do menos seno? É o cosseno, né? Cosseno positivo. Então, vai ficar seno mais cosseno de x. Aí, isso aqui eu já integrei. Só que eu integrei de 0 até π sobre 4. Ó, perceba que se você derivar o seno, volta para o cosseno. Se você deriva o cosseno, volta para o menos seno. Tá? Então, essa daqui é a primitiva dessa. Ok. Agora, essa daqui, vamos lá. Mais, qual é a primitiva do seno? Menos cosseno. Não esquece, ó, então aqui é menos cosseno. E qual é a primitiva de menos cosseno? Menos seno. Ah, professor, está muito confuso agora que o senhor colocou esse menos aí. Não, tá bom, então esquece esse menos, né? E calcula a primitiva só do cosseno. Qual vai ser? Vai ser seno. Só que tem esse menos aqui, então vai ficar menos seno. Tá? Só não vão se confundir na hora da prova. Aí, ó, isso aqui eu já integrei, né? Ou seja, a derivada de menos cosseno vai ser seno, a derivada de menos seno vai ser menos cosseno. Tá aqui. Só que eu integrei aqui, ó, de π sobre 4 até π sobre 2. Ok? Então, pronto. Agora, o que falta? Só falta substituir os valores para esse e para esse. Eu vou substituir primeiro para cá. Então, isso aqui vai ser igual. A minha área vai ser igual. Olha lá. Eu vou pegar o que está aqui dentro desse parêntese. E onde tem x, eu vou substituir por π sobre 4. Então, vai ficar seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Aí agora eu vou subtrair desse mesmo parênteses, só que quando x agora é 0.
Então, vai ficar seno de zero mais cosseno de zero. Tá? Isso aqui é para o primeiro. Mas, agora para esse daqui, ó. Vamos lá. Eu vou substituir agora aqui, primeiro o x por π sobre 2. Então, vai ficar menos cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2. Vou colocar aqui em parênteses. E agora eu vou subtrair desses aqui, só que quando x é π sobre 4. Então, vai ficar menos cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Tá? Pronto, substitui tudo, né? Tá, agora que eu já tenho tudo isso daqui, vamos ver os valores, né? Por exemplo, bora logo para cá. Seno de zero é quanto? É zero. Então, isso aqui é zero. Cosseno de zero é quanto? É 1. Isso aqui é 1. Para cá, cosseno, menos cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é quanto? É zero. Tá. Seno de π sobre 2 é quanto? É 1, né? Então, aqui, ó, vai ficar menos 1. Então, isso aqui, ó, é menos 1. Tá, bora deixar assim por enquanto. Então, essa minha área, ela vai ser igual. Quanto é o seno de π sobre 4? Lembrando que é 45 graus. Né? Vai ser raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4? Também vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Então, vai ficar assim, ó. Aqui, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que vem daqui. Aí, aqui eu vou ter, ó, menos 0, e aqui eu tenho um positivo. Então, é menos 1. Então, esse menos 1 veio daqui. Aí, aqui, ó, mais, aqui era 0, e aqui, ó, aqui eu tenho menos 1 já, né? Então, aqui vai ficar menos 1 mesmo. Menos 1. Agora, aqui eu tenho menos cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Só que aqui eu tenho menos na frente. E aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Só que esse menos aqui vai mudar o sinal desse e o sinal desse. Vai ficar tudo mais, então, né? Então, vai ficar mais raiz de 2 sobre 2. Isso aqui você pode fazer com calma na sua casa, para ver, porque aqui tem muito jogo de sinal. Tá? Então, aqui, ó, aqui que ia ser menos raiz de 2 sobre 2, vai ficar mais por causa desse sinal aqui. E aqui ia ser menos raiz de 2 sobre 2, vai ficar mais por causa desse sinal que está aí na frente. Então, no final, eu tive isso daqui, ó. Aí tá. E agora? Agora, ó, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 4 vezes, né? Então, isso aqui vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui eu tenho menos 1, então vai ficar menos 2. Então, agora eu só faço cortar esse com esse. E aí eu vou obter que a minha área é 2 raiz de 2 menos 2. Unidade de área. E é isso aqui. Tá? Então, na feita que você já acha a integral, usa o teorema fundamental do cálculo, já sabe quem é a função que está acima, a função que está abaixo, faz os cálculos, faz jogo de sinal, pronto. Aí chega na conclusão na sua área mesmo, que você quer chegar. Lembrando, eu só tive que ver qual é a função que está em cima, qual é a função que está embaixo, porque no meu problema ele pergunta qual é a área. Se ele não perguntasse nada, se falasse assim, ó, calcule a integral de cosseno menos seno de 0 a π sobre 2. Aí tu calcula normal. Se der 0, se der negativo, não tem problema, porque você só está calculando a integral definida, você não está calculando a área. Agora, se ele pedir calcule a área, aí você vai ter que olhar para o gráfico para ver. Porque onde ele for negativo, você vai ter que trocar o sinal. Ok. Tudo certo com esse assunto? Tá, esse assunto aqui só é o assunto da aula passada. Agora que a gente vai passar da nossa aula mesmo de hoje. Mas antes, eu queria deixar para casa... tá aqui, ó, o nosso gráfico. Tá? Ó, essa foi a região aí que a gente desenhou. Agora, para casa, ó, faça isso daqui. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a e elevado a x e x quadrado menos 1. Ele já te dá um intervalo, ó, de menos 1 até 1. Tá? Então, você não tem que se preocupar com o intervalo, só tem que ver qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. Ó, dou até o gráfico aqui para vocês já. Ó. Aí você percebe que e elevado a x está em cima e essa daqui está embaixo. Então, você faz essa menos essa. Lembrando, ó, essa função que é a função g,
ela só tem valores negativos entre menos 1 e 1. Mas tem problema? Não. Toda vez que você quer encontrar a área entre duas funções, né? Mesmo que a função que está abaixo seja negativa, mas você pode aplicar na fórmula normal que vai te dar a área que você quer. Eu até expliquei isso com detalhes na aula passada. Tá? Então aqui você pode fazer direto, integral de menos 1 a 1 de e elevado a x menos essa função aqui. Tá ok? Isso aqui é para casa. Agora eu vou mudar aqui o slide para a gente ir para a aula de hoje. Tá, vamos lá. Na aula de hoje a gente ainda vai falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Só que assim, a gente vai dar um outro enunciado para ele. Tem uma outra forma dele que a gente chama. Por isso que a gente chama assim, teorema fundamental do cálculo, teorema 2. Né? Não é que é do cálculo 2, não. Teorema 2 do fundamental do cálculo. Então vamos lá. Tá, antes uma observação. Primeiro, olha só. Podemos entender a integral como sendo uma função dada por f de x é igual a integral de a até x ft, que associa cada valor de x ao número f de x. Porque pensa só, né? Se eu fosse, por exemplo, eu peço para vocês, calcule essa integral aqui. Aí você ia aplicar o quê? O teorema fundamental do cálculo, né? Aí isso aqui ia te dar f de x menos f de a. Só que x agora não é uma constante, é uma variável. Então isso vai te dar uma função em vez de te dar um número, né? Ó, até então, a gente só está calculando integrais definidas, de a até b. O resultado de uma integral definida é sempre um número. Não sei se vocês perceberam. A gente calculou integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 1. No final, sempre deu um número. Nunca deu uma função. Vocês repararam isso? Alguém reparou isso? Por exemplo, aqui, ó, essa questão. A gente resolveu essa integral aqui todinha e no final deu o quê? Deu um número. Não deu uma função, né? Essa outra aqui que a gente fez, ó. A gente calculou essa integral aqui todinho, no final deu o quê? Deu um número, não deu uma função. O primeiro é a mesma coisa. Então, sempre que você calcula integrais definidas, de a até b, sendo a e b constantes, isso vai te dar um número, que vai te dar ou a área de uma região, né, ou então a subtração da parte positiva com a parte negativa, mas ainda assim vai ser um número. Só que agora, em vez de número, eu posso definir uma função a partir de uma integral. Como é que eu faço? Aqui, ó, em vez de eu deixar um b fixo, ou seja, colocar isso aqui como se fosse uma constante, eu coloco um x, ou seja, uma variável. E essa integral aqui agora vai te dar uma função. Não vai aparecer um número mais, vai te dar uma função, sei lá, x² mais 2. Isso não é número, isso é uma função. Tá? Então, agora eu quero entender essa integral como se fosse uma função. É isso que eu quero entender. Por exemplo, olha só. Considere a função f de x é igual à integral de 0 até x do cosseno de t dt. Né? Aí determine f de 0, f de π sobre 6, f de π sobre 4. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai aplicar o que a gente já sabe, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, ó, eu estou definindo essa função f. Quem é essa minha f de x? Essa minha f de x é a integral de 0 a x cosseno de t dt. Ó, então, por enquanto, olha só para essa parte aqui. Né? A minha função cosseno, ela é contínua no intervalo fechado de 0 até x? Aí você me fala, professor, mas o x é variável, como é que eu vou saber se ela é contínua? Não, tudo bem, mas a função cosseno, ela é contínua para todos os reais. Então, não interessa quem é x, né, basta que ele seja um número real, ela vai ser contínua. Tá? Então, aqui eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo sem nenhum problema. Então, isso daqui ó, vai ser, quem é a primitiva do cosseno? É seno. Então, aqui vai ficar seno de t. Só que ó, eu integrei no intervalo de 0 até x. Então, vai ficar aqui ó, de 0 até x. Então, a primeira parte eu já fiz, que eu calculei a primitiva. Agora eu vou substituir. Então, eu vou substituir no lugar de t, eu vou colocar x. Então, isso aqui vai ser, deixa eu fazer aqui embaixo. Isso aqui vai ser seno de x. E eu vou subtrair agora para t igual a 0. Então, vai ficar seno de 0. Só que quanto é o seno de 0? O seno de 0 é 0, né? Então, olha só. A minha função f,
que é essa integral aqui, na verdade, ela é a minha função seno. Tá? Ela é a minha função seno. Então, ó, eu calculei uma integral, definida de 0 até x, e no final não me deu um número, me deu uma outra função. Mas por que me deu uma função? Porque o meu b aqui, ó, ele não é fixo, ele não é um número, ele é um x, ele é uma variável. Então, eu calculei isso aqui, no final, deu uma função. Ok? Beleza. Então, ó, agora que eu sei que a minha função f é a função seno, agora eu consigo determinar, ó, quem é o meu f de 0? É o seno de 0. Quanto é o seno de 0? É 0. Quem é o meu f de π sobre 6? Π sobre 6 é 30 graus. Né? Quanto é o seno de 30? É meio. Quanto é o f de π sobre 4? Ou seja, o seno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Ok? Então ficou fácil, né? Agora é só você aplicar o triângulo fundamental, pronto. Aí tá, ó. Ainda nesse assunto, agora que você sabe que você pode definir uma função como integral, eu posso definir, por exemplo, ó, a função log. Log natural, por exemplo. Em vez de eu definir ela como sendo... Porque como é que você aprende no ensino médio, né? O que é uma função log? Primeiro você aprende o que é uma função exponencial, aí depois você fala, uma função log, ela é o inverso, a função inversa da função exponencial. Não é assim que você faz? Alguns autores de alguns livros não fazem assim. Eles preferem primeiro definir a função log e depois definir a função exponencial. Olha que legal. E como é que ele define a função log sem falar de exponencial? Usando integral. Então, por exemplo, você pode definir a função ln de x como sendo a integral de 1 até x, 1 sobre t. Que legal, né? Um bom jeito de definir funções seria assim. Você já tinha pensado nisso? Então, o que é uma função log por definição? Log natural de x? É a integral de 1 até x de 1 sobre t. É basicamente isso. Se você fosse calcular essa integral aqui, aplicando um teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui ia ficar a primitiva de 1 sobre t, que é ln de t, você ia aplicar em x e em 1. Quando você aplicava em x, ia ficar o ln de x. Quando você aplicava em 1, ia dar 0. Tá? Só que, ó, outra forma de enxergar isso daqui, ó, o que é a integral de 1 até x de 1 sobre t? Ó, o que é 1 sobre t? Ó? É esse gráfico aqui, né? Olha o gráfico dele aqui. E o que é a integral de 1 sobre t de 1 até x? É a área dessa região aqui, ó. Tá? Até porque 1 sobre t, né, se você está usando só número de t positivo, né, isso aqui vai ser uma imagem sempre positiva, né? Então, essa integral aqui, ó, na verdade, é essa área aqui. Então, em vez de você falar assim, o que é log... Por exemplo, você quer falar assim, log natural de 3. Por exemplo, vamos pensar assim. Isso aqui é só uma observação, mas ela é interessante, tá, gente? Por exemplo, o que é o log natural de E, por exemplo? Vamos começar por aqui. Log natural de E. Quanto dá isso aqui? Dá 1, né? Por quê? Como é que você enxerga isso daqui? Você enxerga, o log natural de E é um número que quando eu pego E elevado a esse número, tem que dar o próprio E. Não é assim que você enxerga? Isso aqui é 1. Aí, quanto é o log natural de 1? Isso aqui vai dar 0, porque você pega o E, é um número que quando você eleva o E a ele, tem que dar 1. No caso é 0. Aí tá, e quanto é o log natural de 3? Isso aqui é um número, tal que quando você pega o E, eleva esse número, tem que dar 3. É assim que você faz, né? Ok. Só que agora, ó, olha como eu estou definindo agora. O que é, por exemplo, o meu ln de 3? O ln de 3 agora vai ser simplesmente a área dessa região aqui de 1 até 3. Interessante, né? Então agora você enxerga o log natural como se fosse a área de uma região. É assim que eu posso fazer. E assim fica mais fácil de você entender algumas coisas. Por exemplo, lá no ensino médio, você estuda a primeira função exponencial, né? Aí, por exemplo, você fala lá, o que é uma função exponencial? É um a elevado a x. O que é um a elevado a 2, por exemplo? É a vezes a. Né? O que é a ao cubo? A vezes a vezes a. Só que você já parou para se perguntar, o que é a elevado a meio?
Aí não, mas a elevado a meio é raiz quadrada, né? Quando é um número racional. Tá bom, agora o que é a elevado a π? O que é 2 elevado a π? Se você tem só essa definição na cabeça, você não consegue enxergar isso, né? O que é log natural, por exemplo, de π? O que é log natural de π? Ou seja, você pega o número, pega o e, leva ao número e tem que dar um número irracional. Como é que você pega o e, multiplica, multiplica, multiplica e dá um número irracional? Vocês estão entendendo? Não é tão, quando você tem essa definição do ensino médio, não é tão simples de enxergar o que é um número elevado a um número irracional, por exemplo. O que é o log natural de um número irracional? Tá? Agora aqui não. Ó, se eu agora tenho essa definição aqui, quem que é o log natural de π? É a área da região desse gráfico aqui de 1 até π. É a área dessa região aqui. Acabou. Não tem dúvida. Não tem algo assim difícil de entender quando você olha dessa forma. Então, quando você define algumas funções por meio de integrais, o seu entendimento fica melhor. Não surge assim algumas dúvidas que surgiria com definição de ensino médio, por exemplo. Tá dando para entender, gente? Isso é só uma observação, mas é importante vocês verem a importância, né? As integrais e derivadas, elas têm muitas coisas, muitas aplicações importantes em vários aspectos, né? Um deles é na forma de definir funções. Ok, é legal mesmo quando você define funções por meio de sequências, mas isso já é outra história. Vamos ficar aqui mesmo. Então tá, continuando nesse assunto, ó, vamos falar agora do teorema fundamental do cálculo, parte 2. Tá? Então, como seria uma outra forma de enunciar o teorema fundamental do cálculo? Seria dessa forma aqui. Ó. Se f for contínua no intervalo fechado, então você pode definir uma função g como sendo a integral de a até x dessa função ft. Tá? Ó, perceba que agora isso aqui não vai dar mais um número, vai dar uma função g. Além disso, ó, só que o que vai ser g? Na verdade, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Além de definir a função g, essa função g ela também é contínua, de acordo com esse meu teorema fundamental. Ela vai ser derivável nesse intervalo e, além disso, esse teorema ainda te diz que se eu derivar g, vai dar f. Isso é o teorema fundamental parte 2. Ele fala, se você tem uma função f que é contínua no intervalo fechado, então você pode definir uma função g como sendo essa integral, e essa função g ela vai ser contínua nesse intervalo, vai ser derivável nesse intervalo, e a derivada dela vai ser a própria função f. Ou seja, eu estou falando que g é uma primitiva de f. Basicamente isso que eu estou dizendo, né? Porque se eu derivar g, vai dar minha f. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, encontre a derivada dessa função aí, ó. Integral de 0 até x, raiz de 1 mais t quadrado. Eu vou aplicar o teorema fundamental. Vocês vão ver que não vai ser difícil. Então, vamos lá. Olha só, eu estou definindo a minha função g como sendo integral de 0 a x, raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado, dt. Estou definindo assim. Então tá, olha só, isso daqui eu posso chamar de um ft. Tá? Essa função f, ó, é essa função aqui, tá? 1 mais t ao quadrado. Essa função aqui é contínua no intervalo de 0 a x? Sim ou não? Não tem nenhum problema com ela. Se essa função é contínua, então eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 2. O que diz ele? Então, já que essa função é contínua nesse intervalo aqui, então a minha função, que é definida como sendo a integral dessa daqui, a integral de f, ela também vai ser contínua, ela também vai ser derivável e, né, olha o que eu estou usando aqui, eu estou usando o teorema fundamental do cálculo. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada de g vai ser quem? Vocês lembram? Ou vocês querem que eu volte? Vai ser a f, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada da g vai ser a f. Não é tudo isso daqui, não. É só a f que está aqui dentro. Então, a derivada de g vai ser simplesmente f de x. Quem é f de t? É raiz de 1 mais t ao quadrado. Ou seja, a derivada de g vai ser raiz de 1 mais x ao quadrado.
Ok? Então pronto, ó. Vocês pensaram que eu ia ter que ainda integrar isso daqui, né? Não, porque eu não queria saber. Eu não perguntei para vocês assim, olha, calcule essa integral. Não, o que eu perguntei foi, ache a derivada de g. Ou seja, ache a derivada dessa integral aqui. Mas a derivada dessa integral aqui, a derivada de uma integral desse tipo aqui vai ser a própria função que está aqui dentro. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, quando você deriva, lógico, só que no fundo você está aplicando o teorema fundamental do cálculo. Eu coloquei TVF. Teorema. De onde surgiu esse V, né? Eu estou com o teorema do valor médio, que a gente vai ver daqui a pouco. Teorema fundamental do cálculo. Aí ninguém me fala nada, né? Só vê um V aí, mas tudo bem. TFC, tá, gente? Teorema fundamental do cálculo. Então tá, pelo teorema fundamental do cálculo, você percebe que a derivada de uma integral desse tipo aqui vai ser a própria função que está aqui dentro, que você está integrando. Então, se eu pedir só calcule a derivada, você não tem que integrar, na verdade. Você usa o teorema fundamental do cálculo e já mostra que a derivada disso daqui é o que está aqui dentro. Esse que a gente vai fazer a partir de agora. Ó, por exemplo, encontre a derivada em relação a x dessa função aí. Tá? Só que essa daí você tem que tomar um cuidado, ó, que eu não estou integrando de 1 até x, certo? Eu estou integrando de 1 até x a quarta. Então, por exemplo, eu poderia escrever essa função assim, ó, como sendo, estou chamando de g, né? G de x, como sendo integral de 1 até x secante de t dt, tá? Esse aqui é o exemplo 2 que a gente está vendo. Ó, por exemplo, eu poderia definir assim, um g de x, né, seria essa função aqui. Só que não é assim que está lá. Está x a quarta. Tem problema estar x a quarta? Não. Mas para que apareça x a quarta aqui, não vai ser g de x. Vai ser g de quê? G de x a quarta. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. G de x a quarta vai ser a integral de 1 até x a quarta secante de t dt. Ok? Beleza. Eu quero derivar isso daqui. Ele pede, ó, derive isso daqui. O que você vai fazer? Você vai ter que derivar isso daqui. Né? Só que olha só, eu estou derivando esta função aqui, ó. Eu estou derivando essa função, tá? Só que ela é uma função composta. Eu posso fazer por substituição. Nas notas de aula de vocês está por substituição. Aqui eu vou fazer de outro jeito, mas porque lá já está de outro. Você pode olhar os dois jeitos. Mas o que eu quero que você entenda? Ó, eu gosto de colocar assim para você perceber que isso aqui é uma função composta. Então, por exemplo, se você fosse derivar isso daqui, o que você ia ter que fazer? Isso aqui ia ser a derivada de g, né? Você ia ter que derivar a função que está mais externa, que é g' de x a quarta, vezes quem? Vezes quem? Vezes a derivada que está aqui dentro, né? A derivada de fora vezes a derivada que está aqui dentro, ou seja, vezes a derivada de x a quarta. Então, ó, isso aqui ia ficar, a derivada de x a quarta é 4x ao cubo, vezes, agora sim, quem é a derivada disso daqui? É isso que está aqui dentro, tá? Ou seja, vezes a secante de x. Claro que aqui eu já usei o teorema fundamental do cálculo, para dizer que a derivada disso daqui é o que está aqui dentro. Ó. A derivada disso daqui é o que está aqui dentro. Só que não só o que está aqui dentro, mas vezes 4x ao cubo. Tá? Então, eu usei a regra da cadeia junto com o teorema fundamental do cálculo. Então, o que eu fiz? Ó? Eu queria derivar essa função aqui. Usei a regra da cadeia. Então, ficou a derivada dela vezes a derivada que está aqui dentro. A derivada que está aqui dentro é 4x ao cubo. E a derivada dela aqui, né, eu estou derivando ela em relação a u mesmo, então vai ficar só a minha secante de x. Deu para entender, gente? Ok. Próxima questão. Olha essa daí agora. Ó. Eu tenho x seno de π sobre x é igual a integral de 0 a x² f de t, né? Onde f é uma função contínua. Eu quero calcular o f4. O que eu vou fazer?
Deixa eu anotar aqui pra gente. Deixa eu anotar aqui a primeira questão, a gente já vai fazer ela. Tá, peraí que eu acho que eu errei. Tô com um negócio aqui na cabeça, que eu acho que eu errei um negócio aqui. Eu errei bem aqui, tá, gente? Aqui não ficaria secante de x. Porque na hora que eu fosse derivar isso aqui em relação a u, né, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse derivar aqui, a derivada disso daqui seria a secante de x. Ok. Só que aqui não é x, é x à quarta. Tá? Então, bem aqui, ó, tem que ficar o a quarta também. Ficaria mais fácil de ver se eu fizesse por substituição. Mas não sei se eu paro aqui para fazer de novo essa. Tá, eu vou fazer de novo esse daí por substituição, só para a gente entender que esse secante x à quarta, tá? Daqui a pouco a gente volta para aquela. Tá, então olha só, voltando para cá. Eu tenho essa função aqui, essa aqui agora eu vou fazer mais rápido. Tenho g de x à quarta, integral de 1 até x à quarta, secante de t, dt. Eu vou chamar o x à quarta de u. Então isso aqui vai ficar g de u é igual a integral de 1 até u, secante de t, dt. A derivada disso daqui, se eu fosse aplicar o meu teorema fundamental do cálculo, isso aqui ia ficar secante de u, só que agora vezes a minha derivada de u, porque u é x à quarta. Aí agora sim, isso aqui ficaria a derivada de u é x à quarta. Então ia ficar 4x ao cubo secante de x à quarta. Tá? Agora ficou melhor de entender, né? Porque na hora que eu substituo por u aqui, ó, eu vou aplicar o teorema fundamental bem aqui. Então, na hora que eu for aplicar o teorema fundamental bem aqui, vai ficar o que está aqui dentro. No caso, secante de u. Só que u é uma função composta, é x à quarta. Então, vai ficar secante de u vezes u'. Agora eu substituo aqui todo mundo. O meu u é x à quarta. Então, vai ficar x à quarta. E a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Ok? Tá. Então, agora sim. Vamos lá para o próximo. Então, é isso que está aí. Exemplo 3. Tá. No meu exemplo 3, olha lá, ele te dá uma equação. Tem que falar assim, ó, eu tenho isso daí. Isso daqui funciona. X vezes seno de πx é igual a integral de 0 até x ao quadrado ft dt, onde f é uma função contínua. Aí pergunta, calcule f4. É isso que ele quer saber. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou derivar os dois lados em relação a x. Então, eu vou derivar esse lado aqui, ó, que é x seno de πx, que é igual, eu vou derivar esse lado aqui em relação a x. Vai ficar 0, x ao quadrado, ft, dt. Vou colocar aqui x ao quadrado. Aqui é o meu 0. Tá, então vamos lá. Esse lado aqui você já sabe derivar, sem nenhum problema, né? Eu tenho um produto, você vai derivar em relação a x. Como é que vai ser? Você vai derivar o primeiro, então vai ficar 1, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro você conserva, e a derivada do segundo. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então vai ficar cosseno de πx vezes a derivada aqui de dentro, né? Qual é a derivada de πx? Que é o próprio π. Que é igual... Agora aqui, ó, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Então, a derivada disso daqui vai ser f de x ao quadrado vezes a derivada de x quadrado. Tá? Apliquei a regra da cadeia. Você pode chamar isso aqui de u, que nem eu fiz ali ainda agora. Você vai ver que a derivada disso daqui vai ser a derivada disso, que é f de x quadrado, vezes a derivada de x quadrado, porque é uma função composta. Aí tá. Então aqui vai ficar seno de πx mais x cosseno de πx vezes π, né? Deixa eu colocar o π aqui na frente. xπ, que é igual... Aqui você tem que derivar. Então vai ficar 2x f
de x quadrado. Aí tá, olha só. Você quer achar quem é o f4. Aqui você tem f de x quadrado. Então, o x tem que ser quanto aqui? 2. Então, olha só. Para x igual a 2. Ó, você tem que... Essa equação aqui ela é satisfeita para qualquer x real. Isso está valendo. Né? Em especial, vale para x igual a 2. Então, para x igual a 2, você vai substituir todo mundo aqui que tá, onde tem x por 2. Então, aqui vai ficar seno de 2π mais 2π cosseno de 2π, que é igual, x é 2, né? Vai ficar 2 vezes 2, f de 2 ao quadrado. Agora que eu fiz isso, ó, eu vou ter seno de 2π, quanto é seno de 2π? É 0. Então, isso aqui vai zerar. Quanto é o cosseno de 2π? É 1. Então, isso aqui vai dar 1. Aqui, então, eu vou ter 2π. Aqui eu tenho 4, né? Aqui eu vou ter 2 ao quadrado. Então, eu vou ter f4 é igual a 2π dividido por 4. Tá? Isso aqui vai ser igual a π sobre 2. Ó, então, f4 é igual a π sobre 2. Deu para entender? Ok, perceba que ó, você sabe como é a cara da função f? Sabe como? Não, você não sabe. Mas pelo menos você sabe que quando x igual a 4, nesse caso x quadrado, né? Quando x quadrado é igual a 4, então o valor da função vai ser π sobre 2. Porque ela satisfaz essa equação aqui. Interessante essa questão, né? Boa de prova essa questão. Vamos lá. Bom, infelizmente acabaram os exemplos desse aí que estava tão interessante, né? Agora vamos para o próximo assunto. A gente ainda vai falar hoje sobre o valor médio de uma função. Olha lá. Primeiro eu vou falar o que é um valor médio. Vamos lá. O valor médio de uma função f é um intervalo AB e vai ser definido como isso daí. Então, eu estou definindo o que é um valor médio. Então, se eu perguntar para vocês, calcule o valor médio. Calcule o valor médio de uma função no intervalo de 0 até 2. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor médio vai ser igual a 1 dividido por b menos a, nesse caso vai ser 2 menos 0, multiplicado pela integral de a até b dessa função. Isso que é um valor médio de uma função. Ok? Vamos aplicar para a gente entender melhor. Então, por exemplo, encontre o valor médio da função f de x é igual a 1 mais x quadrado no intervalo de menos 1 até 2. É isso que ele quer. Vamos lá. Você tem a função, você tem o intervalo. Então, se eu pedir calcule o valor médio, você só vai usar aquela fórmula lá de valor médio que a gente está usando. Então, ó, a minha função aí é a minha função 1 mais x quadrado. O meu x pertence ao intervalo menos 1 até 2. O que a questão quer é encontre o valor médio dessa função aqui, neste intervalo aqui. Toda vez que a questão lhe pede o valor médio de uma função, ele vai ter que lhe dar a função e vai ter que lhe dar o intervalo que está considerando. Tá? Então, vamos lá. O valor médio, como a gente acabou de ver, ele vai ser 1 dividido por b menos a vezes a integral de a até b da minha função f de x dx. Isso que é valor médio. Quem é a minha função? É essa daqui. Quem é o meu intervalo? É menos 1 a 2, ou seja, o meu a é menos 1, o meu b é 2. Então, para essa função aí, para esse intervalo, o meu valor médio vai ser 1 sobre o meu b é 2. Então, vai ficar 2 menos o meu a é menos 1. Aqui vai ficar menos 1. Vezes a integral, o meu a é menos 1. Então, vai ficar menos 1 até 2, que é o meu b. E a minha função f é essa função aqui, ó, 1 mais x quadrado. 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, é bem fácil. Você saber a definição, né, você tem que calcular isso daqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual
Aqui vai ficar menos 1, então vai ficar um positivo. Então vai ficar 1 sobre 3. Então vai ser igual a 1/3 da integral. Aí aqui, ó, vamos logo calcular a integral, né? Quanto é a integral de 1? Quanto é a integral de 1? É x, né? Que é a primitiva no caso. Lembrando, ó, essa função aqui, ela é contínua nesse intervalo aqui, então eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, ó, qual é a primitiva de 1? É x. Mas, qual é a primitiva de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Tá, agora que eu já calculei a primitiva, né? Eu não acabei aqui. Eu tenho que substituir nos valores de menos 1 até 2. Então, calculei a primitiva, agora eu vou substituir. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes... Eu vou substituir x primeiro por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Menos, agora eu vou pegar isso daqui, e onde tem x eu vou substituir por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, bem aqui, mais menos 1 ao cubo sobre 3. Aí aqui eu fecho colchete. Tá? Então, é 1/3 vezes isso, menos isso daqui. Agora é só fazer as contas. Isso aqui vai dar igual a 1/3. Aqui vai ficar, ó, 2 mais 8 sobre 3. Vai ficar 2 mais 8/3. Aí aqui, ó, aqui eu tinha menos 1. Com menos aqui da frente, vai ficar mais 1. Agora aqui eu tinha menos 1 ao cubo, né? Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 1/3. Mas com esse menos aqui, vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1/3. Aí, isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes... Olha que eu tenho aqui, 2 mais 1, que é 3, mais 8/3 mais 1/3, vai ficar 9/3. Que é igual a 1/3 vezes... Aqui eu tenho 9/3. 9/3 é 3, né? 3 mais 3 é 6. Então, o meu valor médio dessa função nesse intervalo é 2. Tá? Isso aqui é o valor médio. Mas o que significa esse valor médio, né? Por que eu estou calculando isso? Por que me interessa saber isso daí? Calma que a gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, só entenda como calcula o valor médio. Então, a definição de valor médio é essa daqui, ó. Isso aqui é valor médio. Se eu perguntar, calcule o valor médio de uma função no intervalo. É isso aqui que eu estou pedindo. Tá? Nesse caso aqui, o valor médio dessa função nesse intervalo deu 2. É isso. Agora vamos continuar. Tá, olha só essa daí. O custo unitário para produzir um certo artigo num período de 10 anos é dado por isso daqui, ó. Onde x é o tempo em meses. Tá? Determine o custo unitário médio durante esse período. Tá? Quando ele pergunta custo unitário médio, ele quer o valor médio da função nesse período. É isso que ele quer. Tá? Eu acho que eu não vou fazer toda essa, porque ela vai me dar um bom trabalho e eu estou sem calculadora agora. Mas vamos lá. Então, olha só, você tem aí uma função que é a função custo. Esse período aí, no período de 10 anos, tá? Então, olha lá, nessa daí, acho que a parte mais complicada mesmo é você fazer a interpretação, mas depois que você consegue interpretar, não tem problema. Então, ó, o custo unitário é dado por essa função aqui, c de x. Ela é assim, 25 menos 0,2x mais meio x ao quadrado mais 0,03x ao cubo. Esse x são os meses, tá? E o período é de 10 anos. Então, x é o tempo, x está em meses, e o período de 10 anos. Então, o teu x, ó, ele pertence de 0 até 1 ano. Deixa eu ver aqui de novo, rapidinho. Ah, não, é 10 anos que ele quer.
Tá, não é um ano, 10 anos. Em 10 anos você tem quantos meses? 120 meses, né? Então, ó, o teu x aqui, ele está entre 0 e 120 meses. Esse x poderia estar em ano, né? Que seria bem mais fácil, mas tudo bem. Colocar em meses, então, de 0 até 120. Tá? Então, ó, uma vez que você já fez a interpretação, então você já tem a função que ele te deu. Ó, a função é essa daqui. Essa é a função custo unitário. Esse teu x é tempo, ele está em meses. E esse valor aqui do custo unitário é para um período de 10 anos. Ou seja, o teu x que está em meses é no mês 0 até o mês 120. Né? Porque em 10 anos você tem 120 meses. Tá? Então, ó, você já tem a função, você já tem o intervalo, você quer saber o custo unitário médio. O que você faz? Você calcula a integral lá do valor médio, né? Então, quem vai ser meu custo médio? Vamos lá. Custo médio vai ser 1 sobre B menos A. Meu B é 120, então vai ficar 120 menos o A, que é 0, vezes a integral de 0 até 120 de toda essa função aqui. Tá? Então, aqui vai ficar 25 menos 0,2x mais 0,5x ao quadrado mais 0,03x ao cubo dx. Agora é só calcular, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 1 sobre 120. Aí aqui, ó, vamos integrar. Qual é a primitiva de 25? Isso é 25x. 25x. Aqui, qual é a primitiva de x ao quadrado? X quadrado sobre 2. Né? Só que aqui eu tenho menos 0,2. Fica menos 0,2 x ao quadrado sobre 2. Mais, qual é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Então vai ficar 0,5 x ao cubo sobre 3. Mais, qual é a primitiva de x ao cubo? X a 4 sobre 4. Então vai ficar 0,03 x a quarta sobre 4. Pronto, calculei a primitiva. Eu integrei, na verdade, de 0 até 120. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Onde tem x aqui, eu vou colocar 120. E eu vou subtrair depois. Onde tem x aqui, eu vou colocar 0. Mas pelo menos o 0 vai dar 0 mesmo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 120 vezes 25 vezes 120 menos. Aqui eu já vou cortar esse 0,2 com esse 2. Então, vai ficar 0,1 vezes 120 ao quadrado mais 0,5 sobre 3 vezes 120 ao cubo mais 0,03 a quarta vezes 120 elevado a 4. Menos 0, porque na hora que você substituir x por 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Tá? Ok, o que dá para fazer aqui, ó? Aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 120. Eu estou dividindo tudo isso aí por 120. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 120 em evidência e eu vou cortar com esse daqui, ó. Então, na verdade, esse vai cortar com esse, vai cortar com um daqui, vai cortar com um daqui e vai cortar com um daqui. Tá, no final, o que vai dar isso daí? Isso aqui vai ser igual a 25 menos 0,1 vezes 120 mais 0,5 sobre 3 vezes 120 ao quadrado mais 0,03 sobre 4 vezes 120 elevado ao cubo. Aí o que dá para fazer aqui? Você pode colocar o 120 em evidência e continuar. Eu não vou continuar, vou parar por aqui. Tá? Isso aqui vai me dar um trabalhão. Então, no final, vai dar isso daqui. Né? Perceba que isso aqui vai dar um número. Vai te dar um número, que vai ser o custo unitário médio, que é o que ele está pedindo. Né? Mas, lógico que a gente não vai continuar isso daqui, mas a resposta está na nota de aula. Então, a partir daqui, você continua em casa. Né? Então, igual para casa. Essa questão é boa de prova também, né?
Não, mas isso é boa de lista, né? Que esse semanal vocês passam um tempão para resolver algumas questões. Essa ideia é boa. Mas tá, mas o importante é entender o cálculo. Você entendendo o cálculo, entendendo a interpretação, entendendo quem é o custo médio, né? Que é tudo isso aí que está aparecendo, você sabendo calcular isso daí, pronto. Então perceba que não é difícil. Né? Nessa questão, o que ia ser mais difícil ia ser calcular mesmo isso daí, né? Principalmente se for na mão, sem calculadora. Né? Mas a única dificuldade é essa, porque da feita que você entende o que é o valor médio de uma função e você consegue interpretar a função, aí pronto. Você não vai ter problema. Ok, vamos continuar aqui então. Ó, tem mais questão aí pela frente, né? Uma distribuidora estoca 24 mil caixas de seu principal produto para as vendas de Natal. Em geral, as vendas são baixas no início do mês de dezembro e à medida que se aproxima o dia 24, as vendas aumentam, de tal modo que após X dias desse primeiro de dezembro, o estoque é dado por. Então, você tem uma função aqui, ó, dado nesse intervalo, do dia 1 até o dia 20. Está chegando o Natal, né? Então, tem uma questão bem contextualizada, né? Ia ser... Tudo é boa de prova hoje, né? Essa questão é boa de prova, que está no Natal, mas enfim. Aí tá, aí você tem esse estoque aqui, ó. Essa função aqui é que te dá, né, o estoque dado por essa função, nesse período aqui, de 1 até 20. Aí a pergunta é, determine o número médio de caixas disponível no período de 20 dias. Tá? Ou seja, o que você vai ter que fazer de novo? Você tem que calcular o valor médio da sua função. Esse daqui é o estoque, ou seja, quantas caixas você tem no seu estoque. Então, ele quer saber o número médio de caixas disponível nesse período aqui. Então, você vai ter que fazer o valor médio dessa função para x indo de 1 até 20. Ok? A gente não vai fazer isso agora. Eu vou continuar, aí se der tempo a gente volta para essa questão. Fazer esses cálculos aí. Mas perceba que não é difícil. Ok. Aí tá, agora vamos entender por que eu quero saber o que é o valor médio de uma função. É por causa disso daí, ó. Na verdade, por causa do teorema do valor médio para integrais. O que diz o teorema do valor médio para integrais? Olha só. Se f for contínua em um intervalo fechado a b, então, existe um número c dentro desse intervalo a b, tal que f de c é igual ao valor médio da função. Tá? É o valor médio da função. Sendo que o que é valor médio? É 1 sobre b menos a, integral de até b, f de x. Ou seja, olha só, você pode até pegar esse b menos a e passar para lá. Então, a integral de a até b, f de x dx é igual a f de c, isso aqui era para estar um c, tá, gente? Vezes b menos a. Esse que diz o teorema do valor médio. Tá? Então, olha só. Vou fazer aqui para a gente, aqui eu já fiz, para você entender o que esse teorema do valor médio para integrar está dizendo. Porque ele é um teorema muito interessante. Então, vamos lá. Então, o teorema do valor médio, se a função é contínua, então existe um C, existe um ponto C, nesse intervalo aí, de A até B, tal que f de C vezes b menos a é igual a integral de a até b, f de x dx. Lembrando que esse f de c é justamente o valor médio da minha função nesse intervalo. Olha só. Eu vou fazer aqui um gráfico para a gente entender melhor. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função não negativa no intervalo AB. Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Digamos bem aqui é o meu A. E a minha função faz assim, ó. Esse aqui é o meu B. Pessoal, se eu calcular... Esse aqui é a minha função f, tá? Se eu calcular a minha função f de A até B e a minha função f ela é não negativa, o que eu vou obter geometricamente? Vou obter o quê? A área dessa região aqui, certo? Então, ó, a integral de A até B da minha função f, vai ser, nesse caso aqui, vai ser justamente a área dessa região que está aqui. Ok? O que o teorema do valor médio para integrais diz? Que se a função é contínua nesse intervalo, então essa integral aqui ela é igual a um fc vezes b menos a.
esse teu C pertence a esse intervalo aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Olha só. O que é B menos A? B menos A não é esse pedaço aqui? O que é f de C? Vamos dizer, sei lá, que o C está aqui. Esse aqui é o teu C. Então, o teu f de C está bem aqui. Né? Então, olha só. Se eu pegar B menos A, eu tenho esse pedaço aqui. E se eu pegar f de C, eu tenho isso daqui. Então, eu tenho mais ou menos uma base e uma altura. Né? Lembra quando a gente estava falando de integral de Riemann? O que eu fazia? Eu escolhia um ponto aqui do meu subintervalo para ser a altura do meu retângulo. Então, isso aqui para mim pode ser um retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo aqui tracejado. Então, olha lá. Eu tenho duas áreas aqui. A área dada por essa integral aqui, de A até B, f de x, é essa área aqui, abaixo do gráfico, né? É tudo isso daqui. Só que essa área aqui é igual a eu pegar B menos A vezes f de C. Só que B menos A vezes f de C é a área de um retângulo, né? A base do retângulo é B menos A e a altura dele é FC. Ou seja, o meu retângulo está bem aqui, Estão entendendo? Estão com uma cara de que... O que é isso aí que você está fazendo? Calma lá, olha só. O teorema diz, vamos voltar, que essa integral aqui, só que o que é essa integral, gente? A integral disso aqui é essa área que está abaixo da curva. Ela é igual a isso daqui. Só que o que é isso aqui? Isso aqui é a área de um retângulo, de base B menos A vezes a altura, né? Que no caso é meu FC. Então, pensa só. Vamos pensar assim. Imagina que você tem uma caixa de areia. Por exemplo, você tem uma caixa de areia. Só que quando você olha para dentro dela, assim, você faz um corte nela, a areia está assim, Está assim. Como está em amarelo. Aí você fala, não, eu quero nivelar. Fazer uma terraplenagem aí. Quero nivelar. Aí eu balanço a caixa de madeira. Pá, 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 pá. Na hora que eu balanço a caixa, eu quero o quê? Que fique tudo nivelado, fique no mesmo nível. Então, da feita que eu balanço a caixa, a areia estava assim. Na hora que eu balancei até nivelar, obviamente que a areia não veio para cá, né? Depois que eu nivelei. A areia o que? Ela desceu. E ela ficou mais ou menos assim. Olha, essa área aqui é diferente dessa? Não, né? Pensa que você tem só um corte. Você tem só num corte aqui, você tem areia assim. Né? Aí você faz o nivelamento e fica um negócio assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa área daqui, que estava antes, é igual a essa área aqui que está depois, mesmo depois de nivelado. Ou seja, o que eu quero dizer? Que existe um ponto nesse intervalo aqui, tal que a imagem desse ponto, que é o meu valor médio, né, a área do retângulo dado por ele é igual à área da região toda. Então, existe um ponto aqui onde eu posso pegar essa minha área aqui e transformar num retângulo que a área vai ser a mesma, vai ter o mesmo valor para a minha área. Então, se aqui eu tinha, sei lá, 2 metros quadrados de areia, eu posso transformar isso num retângulo ainda de 2 metros quadrados de areia. Então, pensa só, você quer achar a área de uma figura, olha lá. Só que a figura, ela é assim, Aqui tu tem A, aqui tu tem B. Imagina uma figura, negócio assim, Imagina, ou seja, tu quer essa área aqui. Aí tu fala, ixi, vou ter que integrar isso daqui, né? De A até B. Só que em vez disso, se tu souber qual é o valor médio da tua função, o que tu faz? Eu já te dou o valor médio. O valor médio está bem aqui. Então, e tu quer saber essa área aqui. Então, em vez de tu saber essa área, tu pega o teu valor médio e faz o retângulo. Aqui tu tem A, aqui tu tem B, aqui tu tem C. Então, sei lá, digamos que é um retângulo assim, Então, em vez de tu calcular essa área aqui, tu calcula a área de um retângulo, que é muito mais fácil. E o teorema do valor médio para integrais diz que se tu sabe qual é o ponto médio, qual é o valor médio da tua função, então quando tu calcular a área desse retângulo aqui, vai ser igual à área
né, da integral lá da tua função. Essa área é igual a essa. Por isso que o nome é valor médio. É como se eu tivesse ali um valor entre A e B, onde nesse valor eu tenho a mesma área, o retângulo lá, a área do meu retângulo vai ser a área, né, lá da minha função que está abaixo do gráfico. Então, por isso que o nome é valor médio. E é assim que a gente trabalha aqui com o valor médio para integrais. Deu para entender mais ou menos de onde vem a teoria do teorema e tudo mais? Pois é. Acho que eu não... Ah, tá aqui, eu trouxe um desenho. Ó. Então, olha só. Geometricamente, essa equação aqui, ó, o que a gente faz? Ela é a igualdade entre as áreas de um retângulo, cuja base é o comprimento do intervalo e a altura FC. Né? E a área da região abaixo do gráfico. Ou seja, ó, essa área que está aqui, ó, aqui tu tem a tua função f de x. A área que está abaixo dela aqui é a área que está em rosa. E aqui tu tem o valor médio, ó, que tu chamou de FC. Né? A área desse retângulo aqui, que está em azul, é igual à área dessa parte aqui que está em rosa. Então, ó, você consegue resumir áreas complexas em retângulos. Desde que você saiba, obviamente, o valor médio lá para sua função naquele intervalo. Então, ao invés de você calcular a integral, sabe que a função não é negativa, você calcula só a área do seu retângulo. E o que é interessante também é que esse ponto C, ele está no teu intervalo de A até B. Ele está no teu intervalo. Então, agora que a gente sabe disso, ó, por exemplo, eu pergunto, use o TVM, teorema do valor médio para integrais, nessa função aqui, nesse intervalo aqui. Ou seja, eu quero achar qual é o meu ponto C, que vai me dar o valor médio aqui para essa integral. Tá? Ou para essa função nesse intervalo. Então, vamos lá. Bom, eu vou aproveitar aqui. Olha lá. Percebam que essa função e esse intervalo é a mesma que a gente fez aqui. Ó. Eu tinha essa função aqui, 1x², e eu tinha esse intervalo aqui. Certo? O que eu quero agora? Eu já calculei o valor médio para ela. Né? Eu calculei aqui, o valor médio no final deu 2. Só que o que o teorema do valor médio para integrais diz? Que existe um ponto C nesse intervalo aqui, tal que f de C é igual ao meu valor médio. É isso que eu quero saber. Quem é esse ponto C? É isso que eu vou calcular agora. Então, lógico, eu vou usar isso aqui, já que a gente já calculou. E agora eu só quero saber quem é o C. Tá, então vamos lá. Então eu tenho essa função aqui, eu vou repetir ela, para a gente não esquecer. A função é 1 mais x². O meu intervalo é de menos 1 até 2. Essa função aqui é contínua nesse intervalo? É, né? Sem nenhum problema. Então, pelo TVM, pelo teorema do valor médio para integrais, existe um ponto C que está nesse intervalo aí, ó, de menos 1 até 2, tal que f de C é igual ao valor médio. Só que o valor médio dessa função nesse intervalo a gente já calculou. E deu quanto? Deu 2. Então, isso daqui, ó, é 2. Então, existe um ponto C nesse intervalo, tal que a imagem dele é igual a 2. Agora, eu quero saber quem é esse C. Se f de x é 1 mais x², f de C vai ser o quê? 1 mais c ao quadrado. Então, eu vou ter 1 mais c ao quadrado, que é igual a 2. Então, eu vou ter, ó, que c é igual, passa 1 para lá, eu vou ter que c quadrado é igual a 1, e aí eu vou ter que c é igual a mais ou menos 1, que é a raiz quadrada. Na verdade, eu não tenho só um, eu tenho 2 pontos nesse intervalo aqui, tal que a imagem deles me dá o meu valor médio. Então, olha só, eu vou desenhar aqui esse gráfico nesse meu intervalo aí. Então, o meu gráfico é de 1 mais x² nesse intervalo aqui. Como é o gráfico dessa função? Você já tem que saber, né? x² é assim, tocando na origem. 1 mais x², o que você faz? Você está deslocando o gráfico uma unidade para onde? Para cima.
Lembra lá na primeira avaliação, trabalhando com gráfico, deslocamento de gráfico. Então, 1 mais x quadrado, ó, seria uma coisa assim. Onde esse ponto aqui é a imagem 1. Tá? Aí eu vou fazer no intervalo de menos 1 até 2. De menos 1 até 2, então vamos lá, vou colocar o menos 1 aqui. Se x igual a menos 1, então a tua função está bem aqui, ó. Se o teu x é igual a menos 1, então a tua função f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 1, então vai ser 2. Então, para esse valor aqui, eu vou ter uma função, a imagem vai ser 2. E, para x igual a 2, a tua imagem vai ser 2 ao quadrado, que é 4, mais 1, que é 5. Então, eu vou jogar para cá o 2. Então, 5 seria mais ou menos por aqui. Tá? Então, na verdade, a região que a gente quer é só essa daqui. É só esse pedaço, bem aqui, ó. Então, pelo teorema do valor médio para integrais, o que eu tenho? Eu tenho que a área dessa região aqui é a mesma área de um retângulo. Que retângulo? Vou até fazer aqui embaixo. De um retângulo cuja base vai de menos 1 até 2. Vou colocar menos 1 aqui. O 2 aqui. E quem é o meu FC? Né? O meu valor médio aqui, ó, o meu C é mais ou menos 1. Então, eu posso escolher ou 1 ou menos 1. Vou escolher 1 aqui. Quando C é igual a 1, a minha função, ó, a imagem dela é 2. Tá? Então, eu marco aqui um 2. Faço aqui o meu retângulo. E a área desse retângulo aqui, ó, é igual a essa área bem aqui. Tá? A gente poderia fazer aqui em cima do gráfico mesmo, né? Ficaria mais interessante. Então, eu vou marcar aqui o ponto 1. Aqui está o ponto 2, ó. E a área desse retângulo aqui, a área desse retângulo é igual a essa área todinha aqui. Também aqui, se você conseguisse nivelar isso daqui, né? Ou seja, se você pegasse esse pedaço aqui e jogasse para cá, né? É o que você faz, inclusive, numa terraplenagem mesmo. Você faz o corte e você faz o aterro. Então, você faria um corte aqui, aterrava aqui, e no final ia ficar nivelado nesse nível aqui, igual a 2. Tá? Vocês vão ver isso ao longo do curso de vocês. Mas isso daqui, ó, uma teoria por trás disso é a teoria do valor médio para integrais. Então, se você quer nivelar isso daqui, você vai obter que a altura do seu retângulo vai ser a altura 2. Deu para entender, gente? Então, é isso. Lembrando, ó, nesse caso aqui, eu tive dois números 6. Eu tive tanto menos 1 quanto 1 para essa situação aí. Tá? É porque tanto para menos 1 quanto para 1 eu ia ter a mesma altura, então eu ia ter o meu mesmo retângulo. Ok? Mas é isso. Então tá, para a gente encerrar a aula de hoje, eu só queria dar uma motivação para a próxima aula. Tá? Então, vocês estão percebendo que agora vocês já sabem calcular integrais. Certo? Eu te dou uma integral e falo assim, calcule. Todo mundo já sabe fazer isso aqui, né? Ok. Só que, eu não sei se vocês perceberam, mas algumas regras que você tinha para derivação, você não tem para integrais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Se eu pedisse para você, derive x vezes log natural de x. Derive isso daí. Você ia conseguir derivar? Ia conseguir sem problema nenhum, né? Você ia fazer o derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Ok. Agora, se eu pedisse assim, ó, integre de 1 até 2 x ln de x. E agora? A gente não tem uma regra para o produto e nem para o quociente. E agora que a gente não tem regra para o produto nem para o quociente, o que eu vou fazer? Nesse caso, para integrar, já que a gente não tem regras de produto e quociente, o que a gente tem são técnicas de integração. Tá? Então, já na próxima aula, a gente vai começar a falar dessas técnicas. Então, como é que eu faço, por exemplo, para calcular a integral disso daqui? X log natural de x. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que usar métodos, técnicas de integração.
Então, na próxima aula, a gente vai ver, por exemplo, o método da substituição e a integração por partes. Vocês vão ver que é muito interessante. Na verdade, acho que na próxima aula a gente só vai dar tempo de ver a substituição. A gente vai fazer vários exercícios de integração, para você entender, porque calcular integral é muita prática, gente, é muita prática. Como integral não tem uma regra pronta algumas vezes, você tem que praticar bastante, porque você vai ter mais de uma técnica, e você pensa, e agora, qual técnica eu vou aplicar em cada caso? Aí você tem que ter experiência, né, para poder saber logo qual é a técnica que você vai aplicar que vai dar certo. Tá? Uma última observação, que eu esqueci de fazer, eu deveria ter feito, é que agora que a gente está definindo integrais como se fossem funções, né, eu posso também analisar uma integral desse tipo aqui. Ó. Se eu peço para você, por exemplo, integral de x dx, isso aqui está no material de vocês, tá? Agora eu posso criar uma nova notação. Por exemplo, em vez de eu dizer quais são meus intervalos de integração, eu não digo nada. E eu peço assim, ó, calcule a integral de x. Quando eu faço isso, isso aqui é uma integral que a gente chama de integral indefinida. Ou seja, quando eu não defino o meu intervalo de integração. Nesse caso aqui, eu não vou ter um número, eu vou ter uma função. Tá, mas como é que você vai se comportar numa situação dessa? Eu pedir assim, ó, calcule essa integral aqui, e você percebe que ela é uma integral indefinida. O que você vai ter que fazer? Isso aqui vai ser igual a primitiva disso daqui com a primitiva de x. X² sobre 2. Só que agora, isso daqui é calcular a primitiva mesmo. Então, toda vez que você calculava uma primitiva, o que você fazia? Você calculava isso daqui e somava com o quê? Com uma constante de integração. Então, ó, calcular a primitiva agora para nós vai ser também calcular integrais indefinidas. Então, isso aqui é uma notação agora para primitivas. Então, se eu pedir calcule a primitiva de x, eu estou pedindo calcule a integral indefinida de x. Aí isso aqui vai ser x² sobre 2 mais c. Por exemplo, calcule essa integral aqui, seno de x mais 1 sobre x dx. Isso vai ser, o que eu estou pedindo? Calcule a primitiva disso daqui. Então, vai ser a primitiva do seno, que é menos cosseno, mais a primitiva de 1 sobre x, que é log natural de x, mais uma constante de integração. Então, ó, nesse caso aqui, como eu estou calculando primitiva, eu tenho infinitas soluções. Então, toda vez que eu fazer uma integral indefinida, eu vou ter que fazer a primitiva e colocar uma constante de integração, porque eu tenho uma família de soluções. Agora, se eu colocasse aqui um intervalo de menos 1 até 2, aí já mudaria. Porque eu teria uma integral definida, eu ia substituir aqui por 2, subtrair por x igual a 1, eu ia ter um valor, um número. Mas como eu não tenho, ó, isso aqui é simplesmente calcular uma primitiva. E no final eu tenho que colocar aqui e somar com a constante. Tá? Então, se você olhar uma integral indefinida, o que eu estou pedindo? Calcule a primitiva dela. E toda vez que você calcula a primitiva no geral, você tem que colocar a constante de integração. Deu para entender, gente? Ok, então é isso. Então, a gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula, que é uma aula muito importante, a gente vai ver um dos métodos, que é o método da substituição. Então, procure não faltar, tá? Porque substituição e integração por partes são assuntos muito importantes para dessa parte aqui de integrais. Então, é isso. Então, a gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana para vocês, gente. E sexta-feira tem a nossa aula de monitoria, tá? Não vão faltar.